Graça e paz, meus irmãos, que as bênçãos e a paz do Senhor esteja sobre todos nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em algum momento, você já pensou que a sua vida é difícil demais para que Deus possa entender? Lembre-se, Deus criou o universo, não há nada difícil para Ele. Deus sempre esteve e sempre estará vivo. O seu amor por nós é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Jesus Cristo é a luz que ilumina o nosso ser.
graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer os irmãos cada dia mais as orações que têm feito, pela vida da igreja. Hoje de manhã agradecemos também a vida do pastor Dioceles, que trouxe a mensagem pela manhã. Que Deus continue abençoando a sua vida e a da sua família. Pedidos de orações que eu gostaria que os irmãos estivessem atentos, irmãos? Pedindo pela recuperação dos irmãos que foram testados positivo para o coronavírus. Nós temos em nossa igreja 3 pessoas, retorno das atividades da nossa igreja, da primeira igreja batista em Jardim América, o mais breve possível. No dia 26, o prefeito de Cariacica fez o decreto municipal 096, que proíbe as aglomerações até dia 30/6/2020. Nós não temos a inclusão ali das igrejas, mas como eu digo ao conselho, na igreja, que nós precisamos ser prudentes, sensatos e sábios. E nós vamos, em sabedoria, nos mantendo aí mais uma vez, nesse mês de junho, ainda em quarentena. Lembre dos enfermos da nossa igreja e das famílias da primeira igreja batista de Jardim América, da Missão Batista em Boa Sorte e da Missão Batista em Nelson Ramos 1. Lembre, e se você tiver outro pedido, não esqueça de colocar em suas orações. Hoje eu quero meditar com você sobre esse tema: não quero ser mais evangélico. Um tema que traz algumas provocações ao nosso pensar, e eu quero meditar com você em cima desse tema com muito carinho e com muito respeito. O texto que eu quero usar como referência é Mateus capítulo 5, verso 16, na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim a palavra do Senhor: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Trouxe também a versão na Bíblia Viva do mesmo texto: deixem que ela brilhe para todos, e que as boas obras de vocês brilhem para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem o Pai Celeste. Quero te convidar, vamos orar? Grandioso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, quero clamar ao Senhor que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos, através do teu Espírito Santo. O Senhor possa falar ao meu coração e ao coração de cada irmão, de cada amigo que nos ouve nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero te convidar a pensar um pouquinho sobre essa palavra, Esse tema da mensagem eu trouxe de um desabafo do pastor Ariovaldo Ramos na internet, e ele faz um desabafo muito interessante. E o tema desse desabafo que eu trago aqui para vocês, não quero ser mais evangélico, me chamou muita atenção, porque por que pastor Ariovaldo Ramos, um homem tão conhecido de nós no meio evangélico, pastores principalmente, por que ele faria esse desabafo? E eu comecei a pensar sobre isso. O que é evangélico, membro de igreja evangélica? E isso é ser evangélico? Será que o pastor Ariovaldo pensou nesses momentos em que a igreja tem passado? Ou ele pensou exatamente naquilo que tem sido provocativo na concepção da palavra evangélico, E aí sempre a conotação perniciosa para isso. A etimologia da palavra evangélico, ela vem do latim evangelicus e evangelium, ou evangélicos ou evangelio. E isso, dentro da etimologia, traz um conhecimento interessante para nós. E pensando dessa forma, eu vi que Ariovaldo tratou exatamente do conceito pejorativo que se tornou a palavra evangélico. Então, lá antigamente, nós fomos chamados de Bíblia, nós somos chamados de pessoas que carregam um livro da capa preta,
o esquenta-sovaco e tantos outros nomes pejorativos, e aí foi se aperfeiçoando, foi se passando os crentes, foi se passando para evangélicos, mas da década do ano 2000 para cá, parece que o evangélico se tornou um tom pejorativo. Ser evangélico se tornou pejorativo. E o termo evangélico, no sentido da sua pura palavra, significa simplesmente evangelizar e trazer o evangelho de Cristo, ou pregar o evangelho de Cristo. Mas, infelizmente, o movimento das pessoas, e é sempre que eu digo, a língua portuguesa é extraordinária, porque eu faço um agradecimento dizendo muito obrigado, e obrigo a pessoa a fazer, e eu trago a palavra evangélico e englobo todas as pessoas que... Então, esse movimento evangélico que saiu de uma direção para a cruz de Cristo e foi para uma direção que não era a cruz de Cristo, levou consigo o nome de muitas pessoas que são pessoas importantíssimas, pessoas extraordinárias em estilo de vida, em forma de vida cristã, cristãos verdadeiros, homens que evangelizam, pessoas que verdadeiramente amam a Jesus Cristo. No início da era cristã, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos. Era um adjetivo que reconhecia os seguidores de Cristo. E isso parece que está se tornando uma crentefobia. Pessoas com algeriza, com medo, com raiva de quem se diz evangélico, e aí o sentido da palavra que se perdeu por completo, o seu conteúdo original. Porque ser evangélico, pelo menos no Brasil, não significa mais ser praticante e pregador do evangelho das boas novas. E aí o pastor Eovaldo trouxe isso com uma propriedade muito grande. Lá em Atos capítulo 11, verso 26, quando o escritor de Atos, Lucas, ele dá essa identificação aos discípulos, lá está escrito isso. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja de Antioquia e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, seguidores de Jesus Cristo. Mas sabe o que eu fiquei pensando? É que talvez aquilo que fosse a grande dificuldade para o pastor Eovaldo em seu desabafo, talvez também seja para mim. Porque nós entramos em uma geração do não tem nada a ver. E eu achei extraordinário essa imagem, nada a ver, ou seja, não enxerga nada, não faz nada, não vê nada. E isso me preocupa porque o cristianismo não é isso. Ser cristão não é isso, ser evangélico não é isso, ser crente não é isso, ser cristão muito menos. E aqui nós encontramos um contraditório. O significado de ser pastor evangélico, então, é melhor nem falar, porque se nós teríamos que usar palavras que trariam um risco grosseiro para os ouvidos dos irmãos, amigos e aquelas pessoas que nos ouvem. Então, nós chegamos ao momento da geração Y, uma geração que tem a sua vida e a sua convivência em não formação muitas vezes, mas em trabalhar muito, em ser muito, em realizar bastante. Nós temos pessoas que estão se colocando numa situação de conhecer Deus ou conheço Deus. Porque basicamente, quando nós vamos discutir ou ouvir essa discussão com algumas pessoas, elas tratam ou falam de Deus como se estivessem convivido com Deus a sua vida toda. E eu fico pensando exatamente nesse conceito. As pessoas conhecem Deus? Será que elas têm conhecimento de Deus? Porque a maneira como elas tratam, a maneira como elas vivem, e aí eu falo do nosso povo, tem sido preocupante. Por isso, às vezes,
O Deus que eu acredito faz o que acho que é certo. Por isso, pessoas estão criando e fazendo deuses segundo a sua vontade e dizendo o que Deus precisa ser, para agradar ou para atendê-las, tornando Deus um gênio da lâmpada que, acessado, faz aquilo que nós achamos que é certo, que nós nos sentimos bem fazendo. Nós precisamos tomar cuidado porque nós não ensinamos a Deus, é Deus quem nos ensina. Nós não somos sabedores, nós não temos conhecimento, nós não sabemos como Deus sabe, como Deus conhece, como Deus entende. E muitos se comportam assim porque não aceitam mais a palavra de Deus, porque ela é velha, ultrapassada, ela é quadrada, é antiga, não é assim, eu não entendo assim. Mas como eu costumo dizer, a primeira igreja batista em Jardim América, em nome de Jesus Cristo, me ouçam com amor. Não é o que você entendeu, mas é o que Deus disse para você. E aqui nós precisamos ter um cuidado, porque aqui nós começamos a ver uma distinção entre crente e cristão, entre evangélico e cristão. O dicionário Aurélio traz a definição de crente: aquele que crê no que a sua religião ensina, que acredita ingênua e facilmente em algo, persuadido, crédulo, ingênuo. Esse é o crente, aquele que crê. Em contrapartida, ele define como cristão aquele que professa ou frequenta a igreja de uma das modalidades do cristianismo. Diz-se daquele que é conforme ou compatível com os princípios do cristianismo. E aqui, cristianismo, nós estamos falando lá do primeiro século. O desafio de ser um cristão é propagar o evangelho. Quando eu ouço esse pensar, quando eu chego nesse momento e consigo vislumbrar que a pessoa de Jesus Cristo é o meu viver diário, é o meu desafio de mostrar às outras pessoas o que Ele fez na minha vida, eu consigo entender que não sou eu que ensino Deus, não sou eu que falo para Deus o que é certo e o que é errado. Não sou eu que digo o que é certo e errado, mas é a palavra de Deus que diz. E não é uma palavra de Deus para que eu a interprete, porque se eu quiser interpretar, eu a interpretarei segundo a minha necessidade, mas é uma palavra que eu preciso compreender e obedecer o espírito de cada letra, de cada palavra, porque Deus nos ensina mais do que nós estamos enxergando. O texto que nós lemos, Mateus, trata de um momento tão singular na vida do cristão, que é chamado a atenção da forma como tem vivido, da forma como tem andado. O sermão que Jesus Cristo vem dando e tratando sobre a vida de cada um de nós. Ele chega no momento do sermão, no verso 16, do verso 13 em diante, falando sobre o sal da terra e a luz do mundo. Ele chega nesse verso 16 e falando para nós que nós somos aquele que temperamos, aquele que iluminamos, trazemos leis e falando para nós que nós somos aquele que temperamos, aquele que iluminamos, trazemos luz. E nós precisamos começar a entender o que tem acontecido. Resplandeça a vossa luz. Não quero ser evangélico do jeito que as pessoas estão sendo. Observou o texto? Deixem que ela brilhe para todos, e que as boas obras de vocês brilhem para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem ao Pai. É algo tão extraordinário que está em você, que
está dentro de você, porque você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que você quer testemunhar sobre Cristo, quer falar sobre Cristo, aquilo não pode mais ficar preso dentro de você. Você precisa falar para todos o que Deus fez na sua vida. Precisa tratar isso em sua vida de uma maneira tão singular e tão especial, tão relacional com Cristo, com o Espírito Santo de Deus, para que Ele possa fazer na sua vida o que é necessário para abençoar a vida de outros, porque assim nós somos. Fomos chamados para abençoar a vida do nosso próximo. O que Satanás quer é desacreditar. Desacreditar é a estratégia satânica. Nomes que significavam e hoje não significam mais. Nomes que traziam peso e alegria no coração quando você dizia que eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou cristão. Não havia dubiedade na expressão. Ninguém precisava dizer ou complementar a palavra crente. Quando você dizia eu sou crente, ponto. Mas hoje precisa haver complementações. Hoje, força de expressão. De tempos para cá precisa de uma complementação. Ó, eu sou crente, mas crente verdadeiro, tá? Eu sou evangélico, mas evangélico verdadeiro. Não existe evangélico falso, não existe crente falso, não existe cristão falso, não existe servo de Deus falso. É ou não é? Sim, sim, não, não. Ah, mas pastor, eu conheço fulano que ele vai à igreja, mas ele não tem vida aqui. Então ele não é crente, ele não é cristão, ele não é evangélico. Ele possa ser, naquela definição que Aurélio trouxe na palavra, aquele que crê e que acredita em dogmas de igrejas montadas segundo entendimentos de homens, segundo a necessidade de homem. E assim Satanás, a intenção de Satanás é denegrir o nome de Cristo. Fazer que, conjunto com esse evangélico que não dá testemunho, junto com esse crente que não dá testemunho, junto com essa pessoa que vai à igreja e não dá testemunho, seja achincalhado o nome de Cristo. Seja você prisioneiro dos seus desejos como ele é. Porque não, Deus não pode fazer isso, porque isso é uma expressão de amor extraordinária. Deus nunca vai rejeitar isso porque eu estou fazendo com amor. Não adianta querer me dizer que você está matando alguém com amor e Deus vai ter que aceitar isso porque você está matando por amor, com amor. Isso não existe. Não adianta você me dizer que está indo ao altar do Senhor, está indo à igreja de Deus, e quando eu falo a igreja de Deus, eu não preciso tratar a palavra, porque eu estou falando daquilo que é verdadeiro e santo. Quando você vai à igreja de Deus, não o templo, não as quatro paredes, em qualquer momento, em qualquer lugar para adorá-lo, você precisa ir com autenticidade, com um ser verdadeiro. E por isso eu não preciso aceitar essa artimanha de Satanás em que vem tentando fazer com que haja descrédito nos nomes que são importantes para o reino de Deus, e nós precisamos ficar remendando. Não seja prisioneiro dos seus desejos como Satanás é. Isaías 14, Ezequiel 27. E desejou Lúcifer ser, e desejou Lúcifer ter, e ele coloca no coração de Eva o desejo, ele coloca no coração de Caim, de Abel, o desejo contra Abel. Ele coloca no coração dos homens, na época de Noé, os desejos em curtir, em satisfazer os desejos da carne.
Eu queria te convidar a ouvir uma mensagem musical nesse momento, para que você possa compreender como é estar na presença do Senhor. Que mensagem maravilhosa que Deus trouxe. Deus abençoe sua vida, Tiago. Mas eu quero que você me ajude a entender o que essa frase em si quer dizer verdadeiramente. Não quero ser mais evangélico. Pastor Ariovaldo, e parafraseando ele diz, e nas suas palavras, voltemos ao amor. A convicção de ser cristão é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Voltemos aos irmãos, não como membros de um sindicato, de um clube, de uma sociedade anônima, mas como membros do corpo de Cristo. Quero relacionar-me com eles como as crianças relacionam-se com os que as alimentam, em profundo amor e senso de dependência. Quero voltar a ser guardião de meu irmão e não seu juiz. Voltemos ao amor que agasalha no frio, assiste na dor, dessedenta na sede, alimenta na fome, que reparte, que não usa o pronome meu, mas o pronome nosso. Não quero mais ser evangélico como eles são, mas eu quero ser cristão. Porque, por mais que eu tenha que lutar, eu preciso me desapegar e deixar que a minha luz possa resplandecer. Mesmo que as pessoas olhem e digam que largue de ser bobo, largue de ser idiota, os outros estão te fazendo de cavalo. Aquela famosa frase, enquanto existir cavalo, São Jorge não anda a pé. Já imaginou isso para a vida de um cristão? Isso não existe. Nós vamos anunciar com nossa vida, com nosso serviço, com nossas palavras, com nosso testemunho, todo o Evangelho ao homem, a todos os homens, que o reino de Deus chegou. E deixemos que o Espírito Santo trabalhe o crescimento de nossas igrejas, de nossa vida diariamente. Que acrescente dia a dia os que haverão de ser salvos, sem adulterar a mensagem. Feche os teus olhos. Reflita em como você tem sido. Eu não quero ser mais evangélico, não quero mais ser crente como, não quero mais ser como, mas eu sou cristão, porque sou seguidor de Cristo e reproduzo as mesmas coisas que Cristo me ensinou. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, que Teu Espírito Santo possa tratar em minha vida aquilo que eu não consegui me desvencilhar. Em nome de Jesus Cristo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Resplandeça a luz que você tem diante dos homens. Não deixem que as pessoas apaguem a sua luz, usando palavras para tentar menosprezar a tua ação como cristão. Larga de ser otário, larga de ser bobo, larga de ser... Nós estamos cumprindo a palavra de Deus. E se há alguém com que nós precisamos nos acertar, é com Ele. Por isso, faça a sua luz resplandecer, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus.
Não deixe Satanás te aprisionar em desejos. Não crie deuses segundo as suas necessidades, prazeres, entendimentos, achismos, mas trate-se com o único e verdadeiro Deus que nos deixou a sua palavra para. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu sou cristão e vou dar testemunho da minha vida como cristão a todos quanto me perguntarem da minha fé. Em nome de Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo vá de encontro aos corações, a cada um que está ouvindo a tua palavra nesse momento, e possa trazer a mesma reflexão, mesmo que dolorosa, como nós podemos imaginar, e sei que o teu Espírito Santo esclareceu isso à mente de todos. Ministérios megalômanos, onde o povo de Deus é mão de obra, onde a ministração da palavra é egocêntrica, onde há o púlpito-centrismo. Nós queremos uma palavra cristocêntrica, queremos um púlpito cristocêntrico, queremos um ministério cristocêntrico. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. E assim, em nome de Jesus Cristo, eu possa testemunhar do Senhor e propagar o teu Evangelho. É a oração que eu faço, clamando as mais ricas bênçãos sobre a vida do teu povo na face da terra. Livra-nos do homem mau, livra-nos do homem perverso, em nome de Jesus Cristo. Livra-nos das ciladas de Satanás contra as nossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida do seu povo na face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar grandiosamente a sua vida. Que Deus possa tratar grandiosamente na sua vida. Amém. Posso imaginar como iria ser lado a lado com você. Só posso imaginar o que iria ver face a face com você. Só posso imaginar. Eu só posso imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou vou poder falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Só posso imaginar, prostrado aos teus pés, te tocar, Jesus.
sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Rodeado por sua glória, o que eu irei sentir? Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Eu não vou poder falar, eu só posso imaginar. 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 Só posso imaginar, postado aos teus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Eu só posso imaginar.